Olá pessoal, tudo bom? Rodrigo Cestiliano aqui de novo, voltando aí para falar sobre o mercado de incentivo, né? Dando sequência aí na conversa que a gente iniciou no primeiro dia aí desse ano, de 2026. E o tema que eu vou abordar aqui no vídeo, o tema é a questão da premiação, né? Premiação não é incentivo. E por que o mercado acaba errando tanto nisso, né? Eu trabalho já nesse mercado aí há mais de 15 anos. Comecei com premiação, né? É um dos meus pontos fortes ali na parte do incentivo. E ao longo dos anos eu acabei percebendo esse erro crasso aí que muitas empresas cometem sobre esse aspecto importante do incentivo, que é a parte da premiação, né? Quando a gente fala aí numa campanha de incentivo, num programa de incentivo, 70, 60, 70, dependendo do modelo, até 90% da verba da campanha é gasto em premiação, né? Não deveria ser gasto, deveria ser investido. Mas enfim, ele acaba sendo utilizado com premiação. E aí, por que o mercado acaba errando tanto nisso, né? Vamos aí direto ao ponto. Hoje, o mercado de incentivo, essa parte de premiação, ela acabou virando sinônimo de incentivo. Então, acaba acontecendo essa distorção no mercado. Pessoal, vou fazer uma campanha de incentivo. E aí, quando você olha a campanha, não tem campanha, só tem premiação. Então, isso é muito complicado, né? De se trabalhar a parte estratégica enquanto o mercado só está olhando essa questão, que é importante, claro, com certeza, é o que financia o todo. Mas se ela não estimular ali a mudança de comportamento, numa campanha pequena que seja, de um mês, você não vai conseguir atingir o objetivo, né? E aí nas minhas reflexões, nos meus estudos, no trabalho que eu tenho feito aí no mercado, eu tenho percebido que a premiação ela virou mais uma meta ali do que um incentivo realmente. E aí é essa parte que eu quero trazer aqui um pouco de reflexão nesse vídeo, né? Então, conforme eu já adiantei um pouquinho, os programas, as campanhas de incentivo, ela virou um meio de pagamento, né? Eu trabalho muito com distribuidora, e aí você vai lá e quando você aborda ali o marketing, né, as áreas que desenvolvem essas ações, como é que estão as suas campanhas de incentivo? E aí quando você olha para ela, você vê só um meio de pagamento. Eu faço a campanha aqui, o fabricante vem, lança a campanha, fecha com 30 dias, depois leva mais aí, de repente, dependendo do modelo, até 60 para poder pagar. Quando o participante, né, geralmente ali o televendas, o RPA, o representante comercial, ele recebe essa premiação, ele nem sabe do que foi. Porque não tem nada estruturado por trás que realmente engajou ele ali, que realmente estruturou aquele processo para que ele pudesse mudar algum comportamento, né? Olhar, por exemplo, os benefícios do produto, para qual cliente ele precisa oferecer aquele produto porque faz sentido para o negócio do cliente, que é onde o incentivo ele está alicerçado, né? A ideia é mudar o comportamento do participante e não apenas virar um meio de pagamento. E aí quando a gente fala de meio de pagamento, a gente tem cartão, dinheiro, catálogo, produto físico. Tudo isso funciona, né? Mas nada disso sozinho ele muda o comportamento. Você tem que ter uma estrutura mínima por trás
para realmente conseguir atingir esse resultado, o objetivo maior, que é a mudança de comportamento. Então, assim, para mim, a minha tese, né, que eu defendo aí no mercado é que, assim, o incentivo ele só faz sentido quando ele tem uma intenção clara de transformação. Então, obviamente, ele está ele tá atrelado a um resultado comercial, mas qual que é a transformação que a gente quer fazer ali com aquela campanha? Então, por exemplo, uma fábrica de autopeça que vai fazer uma campanha no distribuidor. Qual que é a transformação que ela quer? Qual que é a intenção dela? É girar o produto? Eu estou com aquele produto com muito estoque e eu preciso girar? Então esse é a minha transformação, é o meu objetivo. Eu vou fazer o lançamento de um produto, então nesse lançamento eu quero fazer realmente o mercado ter mais conhecimento e eu vou usar o canal de venda, que é o distribuidor, para poder levar esse conhecimento, essa awareness, né, para o mercado. Eu quero ampliar o meu mix naquele canal ou naquela região. Então aqui a gente já viu três exemplos de transformação que uma campanha ela pode fazer. Que ela pode não, que ela deve fazer, né? Ou ela deveria estar sendo feita dessa forma. E essa é a minha tese realmente que eu defendo, né? A gente está integrando essa campanha a um objetivo maior e não só a parte ali da premiação que acaba no final virando um meio de pagamento. Você tem impacto relativo no negócio, né? Não tem como falar que não tem nenhum impacto, mas não tem residual, né? Que isso também é um dos grandes benefícios ali de uma campanha de incentivo. Então, o que acontece? O que eu tenho visto acontecer? As empresas estão no piloto automático. Copia mecânica. Quando você liga numa distribuidora, por exemplo, como é que vocês fazem campanha? A indústria vem aqui, dá essa premiação, monta essa mecânica aqui, a mecânica de ranking, por exemplo. E a gente roda a campanha. No final, vê quem ganhou e premia. Então você vê que não tem nada conectado à estratégia do negócio, seja da indústria, seja do distribuidor. Como é que eu vou engajar, como é que eu vou envolver esses participantes, né? E aí com isso a gente não tem profissionais, acaba não pensando no impacto que isso gera, ou que deveria gerar no negócio. A gente tem os líderes, tanto das áreas de marketing dos distribuidores, quanto da indústria, a parte comercial, acaba não usando esses dados que são gerados nessas campanhas, né? O que deveria estar sendo gerado. A gente vai ver, vocês estão ouvindo bastante eu falar deveria, né? Porque, infelizmente, o mercado não tem trabalhado dessa forma, e a ideia desses vídeos e desse conteúdo é gerar essa reflexão. A premiação não virá só mais uma meta ou bonificação, né? É o que tem acontecido. Então você tem ali o vendedor, o televendas, por exemplo, da distribuição, salário, comissão, bonificação e premiação de campanha de incentivo. Ela está virando mais uma meta mesmo do que uma transformação, um impacto naquele negócio do jeito que deveria acontecer. E aí, campanhas milionárias, né? Quando você vai juntando todas essas ações, você vê milhões sendo despejados no mercado, mas acaba se tornando irrelevantes. É aquela coisa, né? Como eu não achei nenhuma expressão ainda tão boa quanto essa, então eu vou usando essa e até eu achar uma melhor, que é gastar a vela boa com o defunto ruim. As campanhas são feitas por osmose, não tem penso, não tem estratégia, não tem impacto, não tem nada disso.
Então essa é a ideia. E aí, além dos exemplos sobre impacto que eu já citei ali, os 3, né? Tem um outro muito bacana, eu fiz um trabalho bem legal aqui sobre a Colgate. Eu analisei o Super Clube Colgate e dos pilares é a parte da premiação, né? Quando essa premiação ela tem um propósito, ela está integrada aos outros pilares de uma campanha de incentivo, que os principais são planejamento, engajamento, recompensa, que é diferente de premiação, reconhecimento, perdão, que é diferente de premiação, de recompensa, e o final disso tudo que está integrado, que é a recompensa, é a premiação. Então, qual que é o meu trabalho aqui nesse canal, a ideia desses vídeos, né? É fazer as empresas pensarem antes de premiar, conforme eu já até adiantei aí. O que eu quero com aquela ação, qual que é o impacto que eu preciso, que eu quero gerar, seja indústria, seja distribuidor, seja loja. E aí, realmente usar o incentivo como uma ferramenta estratégica, não só uma ferramenta tática, uma ferramenta de comodidade. Quero aumentar vendas, faz aí uma campanha e acabou. Não, não é isso, não é só isso, tem muito mais do que fazer uma campanha apenas para poder aumentar as vendas. Tem coisas integradas a isso que a gente precisa pensar melhor para poder usar de forma mais estratégica. Então, se você trabalha aí com incentivo, com a parte de vendas, RH em algumas empresas também tem essa parte, distribuição, canal, e quer sair do piloto automático, esse é o lugar. Me acompanhe aqui, porque vai ter bastante coisa muito interessante nesse canal para a gente poder explorar. Então, a ideia aqui no próximo vídeo é entrar um pouco mais fundo em como a gente estrutura reconhecimento de verdade, né? Que a ideia foi mais trazer um pouquinho dessa visão que eu venho tendo muito no mercado e expressar um pouco dessa ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham refletido, que tenha ajudado a pensar melhor. E como eu sempre venho falando, né? Se esse conteúdo te ajudou a pensar e a tomar uma decisão melhor, ele já cumpriu bastante aí com o objetivo. E a gente se vê lá. Muito obrigado e até uma próxima.